aqui é Alex do canal Arquitetura Abandonada. Hoje vamos mostrar a igreja matriz da cidade de Caçapava do Sul, no Rio Grande do Sul. Uma igreja que tem características do estilo barroco do século XVIII, XIX, do barroco português, e que teve a sua construção, o início da sua construção no ano de 1815. Um pouco antes, no ano de 1800, foi fundada pelo padre Bento Cortês de Toledo foi criada uma provisão para que se iniciassem as obras da igreja, que iniciaram efetivamente no ano de 1815. As obras da igreja iniciaram e foram interrompidas às vésperas da Revolução Farroupilha, que eclodiu no Rio Grande do Sul no ano de 1835. Já em 1834, as obras da igreja foram interrompidas. E em razão dos adventos da guerra e dos desdobramentos históricos que vieram depois, quando se findou a guerra, as obras da igreja ficaram paradas por mais de um século. Na verdade, em 1839, as forças imperiais retomaram a cidade de Caçapava do Sul, que havia sido a sede da segunda capital farroupilha. E a partir de então, a cidade perdeu a sua importância e a sua influência política nas decisões do Império. E as obras permaneceram paradas. No final do século, entre 1890 e 1900, com a Revolução Federalista, a Igreja Católica teve um desgaste muito grande na política local, perdendo espaço com a criação da República, e também as obras permaneceram sem andamento. Apenas a partir da década de 20, nas primeiras décadas do século 20, 1915, 1920, começaram os esforços para a reconstrução, para a retomada das obras da igreja, que se deu a partir de 1925 e que foi concluída em 1935, agora já como uma homenagem aos festejos do centenário da Revolução Farroupilha. A igreja foi efetivamente inaugurada quando foi benzida por Dom Antônio Reis. Ela apresenta características do estilo barroco, um frontão triangular, portas grandes, duas torres altas, cobertas por uma cúpula, por um domo de bronze, que foi extraído das minas de bronze que existiam na região de Caçapava do Sul. A igreja de Nossa Senhora da Assunção, da cidade de Caçapava do Sul, tem como padroeira Nossa Senhora da Assunção, cuja imagem portuguesa, esculpida em madeira, já era descrita nas pesquisas eclesiásticas e documentos do acervo da própria igreja desde o ano de 1828, quando compunha o primeiro altar-mor da igreja. Ela permanece ainda nos dias de hoje como uma relíquia da comunidade. Ao final do vídeo, esta imagem irá aparecer quando nós mostrarmos a parte interna da igreja. Cuja visita nos foi permitida e acompanhada pelo vigário paroquial, o padre Atílio Zático, ou Padre Atilinho, como ele
se autodenomina uma pessoa muito acessível, muito disposta, que nos permitiu fazer uma visita, mesmo o templo estando fechado, no mês de setembro, ou melhor, no mês de outubro de 2020. O padre Atilinho, que nos acompanhou, é oriundo do estado de Santa Catarina e recentemente esteve em missão eclesiástica em Moçambique, e quando retornou ao Brasil foi designado para a cidade de Mata, mas acabou vindo para Caçapava do Sul, onde atualmente exerce as suas atividades religiosas. Como característica ou curiosidade da igreja de Caçapava do Sul, ela apresenta em suas relíquias, que estão expostas no ambiente religioso, relíquias que pertenceram a Padre Réus. Também apresenta em sua composição diversas utensílios e pratarias oriundos das missões jesuíticas e também de procedências portuguesas do início do século XIX. Uma outra característica importante está nos sinos da igreja de Caçapava do Sul. Os sinos que badalam nas torres da igreja de Caçapava do Sul são brasileiros, argentinos e paraguaios. E dois deles são mais antigos que a própria fundação do estado do Rio Grande do Sul. Um deles foi fundido entre os anos de 1714 e 1715 e pertencia à redução de São Carlos, hoje cidade de Corrientes, na Argentina, e que à época de sua fundação era uma missão jesuítica paraguaia. O outro sino, fundido em 1732, pertencia a uma redução jesuítica paraguaia. Essas informações estão descritas com mais detalhes no vídeo. Os sinos chegaram à igreja de Caçapava do Sul uma vez que foram tomados pelas forças do Império do Brasil nos combates das revoluções provincianas, uma vez que o Império Brasileiro tinha interesse nos artefatos religiosos desta época, pois imaginava que a fundição destes sinos pudesse esconder ouro e prata em suas composições. No entanto, através de estudos da Pontífice Universidade Católica, através dos seus professores que determinaram a origem e a datação destes sinos, foi constatado que os mesmos são feitos exclusivamente de bronze. Pesquisa esta de crédito de Edson Ruther, coordenador do projeto de arte sacra jesuítica Guarani do Rio Grande do Sul, capitaneado pela Pontífice Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Esse é o canal Arquitetura Abandonada. Ao final do vídeo, nós vamos mostrar algumas fotos que mostram a construção do templo
em suas diferentes fases, e deixamos desde já, e aqui registrado, o nosso agradecimento ao Padre Atílio Zástico, que prontamente nos permitiu e nos acompanhou na visita interna à igreja para que pudéssemos registrar estas imagens, mesmo no momento de pandemia, quando o templo estava fechado. Esse é o canal Arquitetura Abandonada. Aqui é visto e é finito.